Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Como lidar com pensamentos opressivos? Sermão número 883, pregado na manhã de domingo, 1º de agosto de 1869, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Na multidão de meus pensamentos dentro de mim, tuas consolações alegram minha alma. Salmo 94, verso 19. Se o homem fosse apenas um animal, sua alegria e tristeza dependeriam inteiramente de coisas exteriores. Se o coxo estiver cheio, os porcos estão felizes. Se o pasto é abundante, as ovelhas estão contentes. Sob o sol, todo pardal estará cantando nas árvores. Deixe os céus derramarem muitas águas, e todas as asas estarão retraídas. Em longa seca, ou geadas severas, ou fome aguda, a criação animal definha e sofre. No entanto, você não pode ter certeza de tornar um homem feliz cercando de abundância. Nem pode afundar um cristão na miséria por quaisquer privações que possa causar a ele. A maior alegria ou tristeza do homem deve surgir de fontes interiores. A própria mente é a toca da miséria ou o ninho da felicidade. Os pensamentos são as flores das quais devemos destilar os sabores essenciais da vida. Paulo e Silas cantam na prisão porque suas mentes estão tranquilas, enquanto Herodes se aflige em seu trono porque a consciência o faz um covarde. A alma de Límios, o pai da taxonomia moderna, exulta dentro dele diante da vista de um campo comum, todo dourado, com arbustos em flor, enquanto muitos milionários percorrem seus jardins e mansões e não encontram alegria neles. Um pedaço de pão para um coração traz uma canção, mas de outro, milhares de acres de grãos maduros não podem produzir um agradecimento. Alexandre o Grande, de acordo com o antigo conto clássico, senta-se para chorar sobre um mundo conquistado, enquanto muitos camponeses que não têm um pedaço de terra para chamar de seu, se alegram em tribulação e se gloriam em reprovação. Nossa felicidade ou sofrimento é o resultado das sementes que germinam dentro de nós, não dos galhos que de fora correm sobre o muro. A felicidade não reside no exterior, mas no interior. O jardim mais bonito é aquele cujos caminhos e pérgolas estão no segredo da alma. Os frutos mais ricos e suculentos não são colhidos das árvores do pomar, mas amadurecem dentro do espírito. Daí a importância de guardarmos bem nossos pensamentos. Mas este é o trabalho e a dificuldade, pois os pensamentos são coisas instáveis, indisciplinadas como os cavalos selvagens das planícies, volúveis como as ondas do mar, rápido como as asas da andorinha, impetuosos como o furacão, mutáveis como as nuvens do céu. Como vamos governá-los? Às vezes, eles descem em nuvens como os gafanhotos, cada um ansioso para devorar a nossa paz. Eles uivam como os lobos ao entardecer, eles uivam como cães famintos. Ó pobre barco, jogado para lá e para cá por forças tão sutis, variáveis e ingovernáveis do mar revolto dos pensamentos. O que será feito de você? Ouça, pois o texto nos diz suavemente que, para a mente agitada pela tempestade, há um porto de descanso, uma âncora onde o mais fraco pode encontrar abrigo da tempestade. Mesmo quando multidões de pensamentos são soltos e a alma está fervilhando e rugindo como um mar tempestuoso, ainda há descanso a ser encontrado. Paz e tranquilidade ainda são reservados para os escolhidos do Senhor. O versículo diante de nós é muito instrutivo.
Ele é como um oásis para viajantes no deserto, uma ilha ensolarada para navegantes cansados. Na multidão de meus pensamentos dentro de mim, teus consolos alegram minha alma. Nossa primeira meditação esta manhã será sobre a multidão de nossos pensamentos e consolos sagrados. Depois passaremos brevemente para uma visão mais próxima dessas consolações divinas e concluiremos fazendo um contraste do texto em relação àqueles homens que nem experimentam as multidões de pensamentos nem os confortos vindos do alto. Olhemos então primeiro para a multidão de pensamentos e consolações sagradas. Este texto pode ser interpretado de várias maneiras. A mais natural seria, eu acredito, referir-se a pensamentos tumultuosos na noite de provação. Existem ocasiões em que somos gravemente testados com problemas de uma ordem incomum. Então, muitas vezes acontece que as comportas da nossa mente e julgamentos são abertas, e nossos pensamentos liberados em um turbilhão sem ordem nos atacam, espumando e ameaçando. Esses pensamentos seguirão uns aos outros como rajadas de uma tempestade furiosa. Eles podem ser como estes. O problema em si, como é grave, como nos corta profundamente. 10.000 outros problemas poderiam ter acontecido, dos quais imaginamos que poderíamos ter suportado mais pacientemente. Mas essa aflição é a mais terrível de todas, pensamos. O mais feroz leão da floresta. Será possível escapar de uma calamidade tão terrível? Logo após essa consideração, virá o pensamento de que a provação será demais para você, que você nunca será capaz de suportá-la, que sua paciência falhará e sua fé abandonará sua confiança e dará lugar ao desespero. Imediatamente atrás disso, outra sugestão erguerá sua cabeça negra. Esse problema é a consequência de um pecado passado, você pensa. Você andou em desacordo com Deus e Ele está agora andando em desacordo com você. Você nunca teria sido levado a sofrer assim se não houvesse alguma desobediência grosseira da qual você ainda não se arrependeu completamente. Algo que Deus ainda tem em mente e por isso Ele o tornou o alvo de suas flechas. Então, como uma serpente do abismo, surgirá a sugestão sibilante e diabólica: Deus está agora te abandonando. Ele foi misericordioso até este momento, mas esta provação peculiar, tão severa, tão prolongada, tão penetrante, tocando você em sua parte mais sensível, este é o ponto de virada em sua história. Daqui para frente, tudo será difícil para você, você pensa. Todas as circunstâncias serão sombrias e nubladas. Você não conhecerá conforto nem descanso, pois Deus o abandonou. Seus inimigos o perseguirão e o levarão, e você mesmo será jogado fora como sal insípido. Ah, diz alguém, tais pensamentos não deveriam surgir em qualquer mente piedosa. Eu sei que não deveriam, mas eles estão lá, e questiono se algum filho de Deus pode afirmar que sempre esteve livre de tais concepções em horas sombrias e tempestuosas. A fé deveria fechar a porta contra toda sugestão que desonraria a veracidade e a bondade de Deus. Mas infelizmente, o vigia dorme e é atormentado pela fraqueza. E então, o inimigo entra como um dilúvio. Feliz é aquele que, nesse momento, conseguir, pelo Espírito do Senhor, levantar um estandarte contra ele. Os pensamentos que acabei de expressar são apenas amostras do que ocorrerá quando o Filho de Deus estiver na fornalha e sob uma nuvem. É claro que esses pensamentos serão diferentes em cada caso, mas eles correrão, como já disse, como um turbilhão furioso, varrendo tudo diante de si em fúria impetuosa. Agora, nesses momentos, é uma grande bênção se os confortos de Deus forem nosso apoio e firmeza, deleitando nossas almas. Feliz é aquele que encontrou um quebra-mar celestial contra as enchentes de grandes águas, um estoque de consolações para as emergências mais iminentes. A essas consolações que o Espírito Santo os guie. Para uma lista prática delas, eu o remeteria ao Salmo que está aberto diante de nós. Você observará que Davi encontrou conforto em sua condição aflita, na crença de que Deus sabia de tudo
o que ele estava sofrendo. Aquele que criou o ouvido não ouvirá, aquele que formou o olho não verá. Ah, diz a alma, qualquer que seja esta provação, uma coisa está clara: meu Pai Celestial sabe tudo sobre ela. Não há circunstância em minha condição atual que esteja escondida dele. Aquele olho que me observou desde a minha infância não está fechado para mim nesta hora escura. Ele entende e conhece o caminho que estou seguindo. E se estou cercado pela escuridão espessa, ela não é escuridão para ele. Como dizem os versos, mesmo na hora que mais parece escura, sua bondade inabalável se manifestará. Do nevoeiro irradia sua luz. Deus é sabedoria, Deus é amor. Tu, Deus, tu me vês. Aquele que guarda Israel não dormitará nem dormirá. Isso não é pouca consolação nas palavras de ouro que caíram dos lábios do Salvador. O seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. O calor da 7 vezes aquecida fornalha se acalma quando sabemos que o Senhor está lá. Um socorro bem presente na angústia. Além disso, o salmista foi consolado pela crença de que a disciplina e correção são abençoadas para aquele que as recebe. Observe o versículo 12. Bem-aventurado o homem a quem corriges, ó Senhor. Então, diz a alma, se não é a prosperidade que é apresentada como um sinal de bem-aventurança, se é a adversidade que é a marca da aliança e a escolha de um filho favorecido de Deus, então eu me congratularei em ser feito sofrer sob as mãos graciosas do meu Pai. Tudo em relação ao nosso estado de espírito depende da forma como encaramos as ações da providência. Se nossa aflição nos chega como uma maldição, se de fato nossas aflições são as primeiras gotas daquela tremenda folha de fogo que cairá sobre nós para sempre de um Deus irado, então a provação é de fato uma coisa terrível e insuportável. Mas se não, se é por amor a nós que somos submetidos aos processos necessários de tribulação, para nos preparar como trigo peneirado para o celeiro pacífico, então aceitaremos nossos sofrimentos com alegria. Bem-vinda, ó tristeza, se você é uma mensageira escura carregada de tesouro. Bem-vinda 3 vezes, bem-vinda a minha alma paciente, ó vara da aliança, enriquecedora da alma e santificante. Aqui, amados, está uma segunda consolação que revive a alma desfalecida quando pronta para desmaiar no meio do calor e do peso de pensamentos opressivos. O salmista continua a declarar que toda adversidade terá um fim feliz. O juízo voltará à justiça e todos os retos de coração o seguirão. E então, diz o Espírito, embora eu possa ser derrubado hoje e seriamente afligido, e embora os ímpios estejam à vontade e se espalhem como árvores verdes, ainda assim há um fim designado quando o machado será para a raiz dos ímpios e quando a glória será para os santos aflitos e pobres. Uma visão do fim nos faz julgar corretamente todo o assunto. Tudo termina bem. Se o cálice não é veneno, mas remédio, então sua amargura será doçura para mim. Se a lavra não é para uma semeadura de sal sob a maldição da desolação, mas para uma estação de semeadura da graça com uma colheita de felicidade, então continue a lavrar, ó Senhor. E embora as fendas rasguem minha alma, seja assim, porque o fim compensa tudo, e portanto, seja feita a tua vontade. O salmista, ainda mais no meio de suas dificuldades, manteve-se na crença na fidelidade de Deus. Eu chamo sua atenção na exposição para a forte declaração do verso 14, porque o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Se pudéssemos acreditar que é possível que Deus permita que seus filhos escolhidos pereçam e que aqueles que confiam nele possam, em certas circunstâncias, ser confundidos, poderíamos muito bem envolver nossos rostos em saco e cinza e seguir nosso caminho na miséria, como escravos do desespero. Mas o Senhor nunca abandonou completamente um de seus servos até agora, e nunca o fará.
Quando todas as suas ondas e marés passaram por Davi, ainda assim o Senhor estendeu sua bondade durante o dia e deu a seu servo uma canção durante a noite, pois Deus era a saúde de seu semblante e seu Deus para sempre e sempre. O Senhor fez com que seus servos suportassem muitas e grandes provações. Eles passaram pelo fogo e pela água, mas em todos os casos o braço libertador foi desnudado. E em sua extrema necessidade, a oportunidade de amor certamente chegou. Alegre-se então, ó você que está perturbado com uma multidão de pensamentos problemáticos, e deixe a infalível fidelidade do seu Deus deleitar sua alma. Mais uma vez neste salmo, Davi relembra sua própria experiência passada. Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria morando no silêncio da morte. Quando eu disse, estou caindo, Ele me segurou e me salvou pela sua misericórdia. Quantas vezes você e eu não encontramos uma maneira mais rápida de renovar nossa esperança do que lembrando dos dias anteriores e dos anos de misericórdia passada? Nós dizemos, Ele não estava comigo no campo de batalha para me livrar da agitação do povo. Não encontrei misericórdia quando fui profundamente humilhado. Não encontrei segurança sob a sombra de suas asas quando a tempestade dos terríveis assombros me atacou. Ele que me permitiu erguer tantos Ebenézeres nos dias passados, não me ajudou até agora para me envergonhar no final. Ele não revelou toda essa bondade e verdade para mim, apenas para que Ele, afinal, possa me envergonhar da minha esperança. Não temos que lidar com um Deus mutável, oh não. Certamente, Ele completará a obra que sua sabedoria começou. Todo o seu poder será usado para finalizar a obra da graça divina. Pensamentos como esses, nos momentos em que nosso coração está muito ansioso e preocupado, não apenas ministram consolo, mas também uma profunda e grande tranquilidade, e até mesmo uma exaltação sagrada, como nosso texto diz. As tuas consolações deleitam a minha alma, quando as minhas inquietações me fazem sentir oprimido. Irmãos e irmãs, falei sobre o texto referindo-se a pensamentos tumultuosos na noite da provação. Permitam-me lembrar que será igualmente correto referi-lo a pensamentos perplexos e períodos de dilema. O caminho da vida para alguns homens é notavelmente direto. A partir de suas circunstâncias e arredores, eles raramente têm dúvida sobre o caminho do dever. Mas com muitos outros, o caminho estreito é, aparentemente, muito semelhante ao caminho dos filhos de Israel pelo deserto, para frente e para trás, de um lado para outro, progressivo, retrógrado e parado. Muitas vezes chegamos a uma encruzilhada onde a sabedoria humana fica em estado de perplexidade quanto a saber se escolhe o caminho da direita ou o esquerdo. Dois caminhos podem parecer igualmente corretos moralmente, mas a escolha de qualquer um deles pode envolver as consequências mais solenes em relação ao nosso futuro. Suponho que quase todo cristão já teve que procurar por sinalizações e às vezes não encontrou nenhuma. Ele se sentiu como um viajante na floresta inexplorada da Austrália e foi obrigado a se ajoelhar e clamar a Deus para que pudesse ouvir uma voz atrás dele dizendo: este é o caminho, ande nele. Eu posso estar me dirigindo a alguns de vocês hoje que estão perplexos com uma multiplicidade de pensamentos conflitantes sobre o seu caminho na vida. Você não sabe o que fazer. Um certo plano se sugeriu e por um tempo pareceu o melhor caminho para você, mas agora sua mente oscila, pois outro caminho se apresenta e há muito a dizer em seu favor. Você está confuso, não consegue ver a pista da providência, está perdido como num labirinto. Na verdade, neste momento, você está muito desanimado, pois tentou várias maneiras e métodos de escapar de sua dificuldade presente, mas foi decepcionado onde esperava alívio. E provavelmente, aquilo que você está prestes a tentar terminará em decepção também. Seus pensamentos cercam você como abelhas ou como as moscas da praga do Egito. Eles preocupam, mas não ajudam você. Você está distraído e seus pensamentos não têm ordem, pois enquanto eles se inclinam em uma direção neste momento, arrastam você na direção oposta no segundo seguinte.
As correntes se encontram e o torcem como no redemoinho. Agora, meu caro amigo perplexo, em um momento como este, sua situação pode lembrá-lo dos filhos de Israel no Mar Vermelho, com o mar diante deles e as rochas de cada lado, e os cruéis egípcios atrás. E você deve imitar a ação deles e ficar parado e ver a salvação de Deus. Mas você responde: não posso ficar quieto, estou muito agitado. Irmãos e irmãs, deixem a paciência ter seu trabalho perfeito. Na quietude estará a sua força. Ainda assim, você responde: meu espírito é inquieto e impetuoso. Gostaria de poder ficar calmo, pois então poderia julgar melhor minha posição e provavelmente descobrir o caminho de escape. Mas estou perturbado, perplexo, jogado para cima e para baixo, distraído. Ai, o que devo fazer? Então ouça o texto. Na multidão de meus pensamentos dentro de mim, suas consolações alegram minha alma. Volte seus olhos para essas coisas profundas de Deus, que tem um poder divino de acalmar o tormento de seu espírito. Cesse de uma consideração demasiadamente ansiosa das coisas que são vistas e temporais, e contemple pela fé as coisas que são invisíveis e eternas. Lembre-se de que seu caminho é ordenado por um poder superior à sua vontade e escolha. O decreto eterno de Deus determinou cada passo seu. Acredite que a sabedoria, não o destino cego, mas a sabedoria ordenou os limites de sua habitação e fixou sua posição e condição tão definitivamente que nenhuma inquietação sua pode mudá-los para melhor. Na ordenança de Deus, toda a sua história é fixada para assegurar sua glória e o lucro de sua alma. Sua tristeza presente é o broto amargo de uma alegria maior. Sua perda transitória assegura seu ganho eterno e sem fim. Como me alegro em crer que o Senhor escolherá a minha herança por mim. Todas as coisas são fixadas pela mão do Pai, por nenhum decreto arbitrário e severo, mas por seu conselho sábio e ternura. Ele que nos amou antes da fundação do mundo, determinou imutavelmente todos os passos de nossa peregrinação. Por que então se perturbar? Há uma mão no leme que conduzirá seu navio com segurança entre as rochas, os bancos de areia, as anseadas e os faróis, através da neblina e da escuridão, seguramente para o porto desejado. Nosso piloto nunca dorme e sua mão nunca relaxa seu controle. É uma coisa abençoada, depois de ter mexido e se intrometido nos assuntos da providência como não deveria, deixá-los de lado e lançar seu fardo sobre o Senhor. Muitas vezes, em minha curta carreira em conexão com esta igreja e com as muitas obras de Deus confiadas à minha responsabilidade, fui trazido à pura perplexidade. Considerei e julguei e fiquei perplexo. E então, descobrindo minha grande tolice, me sobrecarregando com muito serviço, finalmente, pela sua graça, resolvi colocar minhas preocupações na prateleira e disse ao Senhor: nunca mais vou me preocupar com este assunto. Tu deves julgar e trabalhar para o seu pobre servo. Irmãos e irmãs, ouçam meu testemunho. As coisas sempre foram bem comigo quando cheguei a este ponto. Quando me afundei com preocupação, perguntando-me como a faculdade e o orfanato seriam providos e outras 50.000 coisas, as coisas deram errado o suficiente. Mas quando deixei tudo com meu Senhor, Ele trouxe minha justiça como a luz e meu juízo como o meio-dia, como diz Davi neste salmo. Eu vos exorto, portanto, filhos de Deus em dilema, lancem seus fardos sobre Deus, e Ele os sustentará e lhes dará a alegria de contemplar sua sabedoria e seu amor. O texto não exige grande esforço de interpretação, se o lermos como declarando que, quando pensamentos de remorso nos afligem na hora da recordação, podemos encontrar paz nos confortos de Deus. Pensamentos de remorso, digo eu, e que homem entre vocês poderia olhar de forma estável e destemida sobre todo o curso de sua vida? Tire a cruz e nenhum cristão ousa lembrar-se do passado. Cada cabelo do corpo pode se arrepiar de horror ao lembrar da ruína em que nossa iniquidade passada nos mergulhou. A memória faz bem sob a sombra da expiação, ao examinar cada página de seu diário.
Há os pecados da juventude e os pecados da idade adulta. Há pecados de ignorância, pecados contra a luz de Deus e do conhecimento, pecados secretos e pecados diante do sol. E tudo junto, quantos são? Quem pode contá-los? Cometemos ofensas agravadas na medida em que repetimos pecados dos quais nos arrependemos. Pecados, em nosso caso, que vestiram uma tonalidade mais escura por causa das circunstâncias que os fizeram sem desculpa. Quantas vezes nossos caminhos maus foram prejudiciais para os outros? Às vezes, esse pensamento fere como uma víbora, pois podemos ter levado outros ao pecado que ainda não se arrependeram, que estão descendo ao abismo para colher a recompensa dos pecados em que os envolvemos. Ai, as recordações do passado não terminam em sua dor com nossa conversão, pois continuamos a transgredir. Nossos pecados de omissão se elevam como os Andes. Nossos pecados de comissão chegam às nuvens. Pecados contra a igreja e contra o mundo, contra nossas famílias, contra nós mesmos, pecados contra o sangue precioso, pecados contra o Espírito abençoado, pecados contra nosso amoroso Pai. Quem os contará? E quando esses pecados são vistos atentamente pela alma, não apenas olhados superficialmente, mas examinados com arrependimento sincero e honesto, quantas vezes a pergunta surgirá: há perdão para todos esses pecados? É possível que eles sejam apagados? Não é tudo uma ilusão e um sonho que tal iniquidade seja realmente lavada? O pensamento seguirá pensamento, como raios de relâmpago no meio da tempestade, até que a alma seja quebrada em pedaços com desespero, a menos que se volte aos confortos de Deus, que sozinhos podem alegrar a alma penitente. Eis-nos aqui. Há um Deus de misericórdia, de infinita misericórdia, e o maior pecado não pode ser igual à grandeza do seu poder de perdoar. Há uma fonte cheia de sangue, e o poder desse sangue não se esgotou. Jesus é um intercessor vivo. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. As 5 chagas ainda estão clamando, e embora nossos pecados sejam escarlates, lá está a promessa inabalável de que eles se tornarão brancos como a lã. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a neve. Irmãos e irmãs, é de grande serviço para a alma voltar frequentemente ao nosso ponto de partida. Nossa primeira contrição é um dos traços mais adoráveis do caráter cristão e deve ser sempre evidente. Devemos sempre estar chorando por causa do pecado, mas as lágrimas devem cair aos pés do Salvador. Devemos chorar porque nossos pecados são perdoados. Devemos descansar em Jesus como pecadores culpados ainda em nós mesmos, não tendo nada mais em que nos apoiar hoje, depois de 20 anos de caminhada com Deus, do que tínhamos no início, pois então tínhamos o sangue expiatório, e não temos nada mais do que isso neste momento como base de nossa aceitação diante de Deus. Ó, que nos apeguemos a isso, que quando muitos pensamentos amargos são despertados em relação ao passado, possamos ver o Salvador vivo apresentando o seu sacrifício expiatório diante do trono de Deus e possamos nos alegrar nele. A palavra deliciar tem neste lugar, no original hebraico, a ideia de dançar, e de fato, nosso coração exulta e salta de alegria diante da visão do sangue e da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ficar ousados diante de Deus quando defendemos a justiça de Cristo. Embora nossos pecados sejam muitos, ninguém os imputará a nós. E embora sejam negros, são perdoados. E ninguém ousará acusar quem Deus absolve. Não vamos nos demorar mais. Muitas vezes, em momento de ansiedade espiritual, surgem pensamentos de busca e sondagem interior. E é uma coisa abençoada, em meio a esses pensamentos, se as consolações de Deus ainda puderem alegrar nossa alma. Deus nos livre de dizer qualquer coisa que desencoraje os crentes do dever de se examinarem. Nossa salvação é uma coisa muito solene para ser assumida sem questionamentos. Nenhum homem tem o direito de acreditar que está salvo em alguma suposição ou base de garantia assumida.
Aquele que teme se examinar tem razão para temer, pois Deus o examinará. Aquele que está correto nunca tem medo de ser examinado. Mas ora, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. No entanto, sob autoexame, pensamentos como estes naturalmente surgirão no coração. Sou realmente nascido de novo? Aquela minha conversão foi fantasia ou realidade? Será que sei o que é o poder do Espírito Santo que habita em mim, me purifica e me vivifica? Ou é apenas minha imaginação? A mudança em mim é apenas um desejo transitório de reforma? Eu ainda estou em um estado carnal e não renovado? Produzo frutos de justiça? Vivo como um cristão deve viver? Busco a santidade no temor de Deus? Realmente amo a Cristo ou é apenas uma farsa? O sirvo de coração? O amor de Cristo realmente me constrange? Ah, irmãos e irmãs, quando recordo minhas próprias fraquezas diárias, devo confessar que nem sempre posso responder a essas perguntas sem muito debate espiritual. E suspeito que a maioria de vocês, no que diz respeito a essa busca interior solene, não encontra as coisas indo muito bem também. Nesses momentos, em meio à multidão de pensamentos em sua mente, você não descobrirá nenhuma delícia, a menos que se lance sobre as consolações que Deus preparou para esse caso. E acho que são estas. Bem, se eu nunca amei o Senhor, se tudo foi um engano, ainda assim Ele recebe pecadores, e eu irei a Ele. Se afinal de contas, meu cristianismo foi uma farsa, ainda assim Ele disse: olhai para mim e seja salvo. Minha fé se voltará agora mesmo para o Cordeiro do Calvário, o Salvador divino. Jesus, eu sou culpado, mas eu confio em Ti. Eu sei que não há consolo como esse. Não importa a sua experiência, em horas de dúvida, deixe-a de lado e voe imediatamente para Jesus. Se o diabo chamar sua profissão de fé de mentira, deixe-o fazer isso. Mas lembre-se que não há mentira no sacrifício que reconcilia o pecador com seu Deus. E para esse abençoado sacrifício, todos nós, culpados e perdidos como estamos, devemos nos voltar imediatamente. Esses consolos ainda podem alegrar sua alma se você os buscar mais profundamente. Depois de olhar para o precioso sangue, leia sobre a sua adoção em Cristo, sua união com Cristo, seu interesse na aliança por meio de Cristo, sua segurança pessoal em virtude da união com Cristo. Chegue à cruz e você alcançará a fonte de todos os consolos. No entanto, não devemos ficar apenas lá, mas também observar que às vezes temos uma multidão de pensamentos sombrios em dias de depressão. Essas profecias sombrias, às vezes, estão sobre nós. Quantos dos filhos de Deus dizem: ai de mim, morrerei em um asilo. Eu não sei o que acontecerá comigo na velhice, quando esses dedos não puderem mais ganhar meu sustento diário. Em outras vezes, e com alguns de nós muito mais frequentemente, profetizamos o mal sobre nosso trabalho. O Espírito Santo se afastará da nossa igreja. Nosso ministério não será útil. Nossos vários trabalhos desmoronarão. Veremos aqueles que se dizem zelosos voltando para o mundo novamente. Tais pensamentos nos assombram. O professor da escola dominical terá medo de que não haja conversões na classe, ou que as conversões supostas sejam erros. Quando você entra na linha de profecia sombria, entre aspas, é muito fácil se tornar um grande profeta do mal e acreditar em si mesmo, quando não há sequer um traço de verdade em suas palavras. Então sonhamos coisas terríveis em relação à nação. De acordo com os profetas sombrios, toda a Inglaterra está indo mal. Não apenas a Inglaterra, mas todos os países estão caminhando para um colapso geral e eterno. Então, começamos a nos preocupar com a Igreja de Deus, pois de acordo com os adivinhos da época, ainda virá o anticristo e novas heresias surgirão. Os cães da guerra serão soltos, o Papa governará e nos queimará, e mal sabemos mais o que. Daniel, Ezequiel e Apocalipse têm sido, às vezes, fontes de veneno para cada esperança brilhante. Mas, irmãos e irmãs, aqui está o nosso conforto em relação ao futuro. Ele reina em toda parte, e todas as coisas servem ao seu poder. Cada ato seu é pura bênção, seu caminho é luz imaculada. Deixe o pior acontecer,
o melhor virá logo depois. Se os céus fossem um arco, diz um, e a terra fosse a corda, e Deus atirasse as flechas da sua vingança contra os filhos dos homens, ainda assim eles poderiam encontrar abrigo com o arqueiro. Nosso refúgio está em Deus. Que as piores calamidades ocorram no mundo nos anos que virão. Estamos seguros. Tudo estará bem. Não pode acabar mal. Tudo coopera para o bem dos escolhidos de Deus. Jeová Jirê, Deus proverá. Levante bem alto a bandeira e avance com esperança para a batalha, pois a vitória certamente virá para o braço eterno, a vontade imutável. Mais uma vez em quando, temos pensamentos profundos em tempos de meditação, e sempre que entramos em considerações profundas, é bom sabermos os confortos que alegrarão nossas almas. Certas mentes são propensas a contemplações sobre temas mais confusos do que proveitosos. Todos nós, suponho, já tentamos desatar esse nó górdio em algum momento, e fomos vãos o suficiente para esperar desatá-lo. Mas essa tarefa não é para nós. Muitas horas preciosas foram desperdiçadas em mistérios obscuros. Milton retrata até os próprios demônios refletindo sobre problemas metafísicos complexos. E sem dúvida, os anjos também o ponderaram. Mas apenas a mente de Deus desvendará perfeitamente cada enigma. Sempre que estivermos oprimidos por esses grandes mistérios, nos alegrará conhecer os confortos de Deus que alegram nossas almas. Entre esses confortos está o grande fato de que Deus é justo, que Ele não pode errar, que não pode haver absolutamente nada na soberania que vá contra a misericórdia ou a justiça. Acreditando que quem crê em Jesus Cristo tem tudo a seu favor, podemos deixar o enigma resolvido ou não resolvido e sentir que é uma pequena preocupação para nós. Há muitos outros grandes mistérios na palavra de Deus e pessoas tolas se confundem completamente com eles. Na verdade, algumas mentes parecem nunca estar satisfeitas até chegar a algo que não podem compreender, e então estão prontas para desistir da Bíblia completamente. Eles agem como alguém que entrasse em um banquete e depois de examinar todas as coisas, encontrasse um osso sem carne e insistisse que não comeriam um bocado até que pudessem digerir aquele osso em particular. Quão tolos são os homens! Eles não recebem o que poderiam agarrar e compreender, e que poderiam ser melhorados, por causa de algo que está acima da sua compreensão. Eu agradeço a Deus por uma mente como a dele, que eu não posso entender completamente. Se eu pudesse compreendê-la perfeitamente, não acreditaria que ela fosse de Deus, porque teria certeza de que não vinha do Deus infinito se eu pudesse entendê-la. Mas aqueles abismos abençoados das verdades de Deus, além da minha profundidade, onde sou obrigado a me lançar sobre o Senhor e nadar em seu amor. Aqueles mistérios que expandem a alma, como eles dão espaço para a fé e confiança em Deus, onde a alma, tendo feito o seu melhor para compreender e entender, volta-se para o seu Deus e diz: quão infinito tu és! O que sou eu, um verme sem valor? Eu me curvo diante de ti em adoração e confio em ti com afeto inefável. No meio dos meus muitos pensamentos dentro de mim, suas consolações alegram minha alma. Suficiente então é o que eu disse em nosso primeiro ponto. Temo que a multidão de minhas palavras tenha dado a você um senso cansado de que uma multidão de pensamentos deve ser. Em segundo lugar, eu gostaria que tivéssemos tempo para contemplar estes Consoladores Santos que mencionamos esta manhã, mas peço sua atenção muito brevemente para um resumo. Contemple esses consolos em sua natureza. Eles são chamados de consolos de Deus. Teus consolos alegram a minha alma. O que entendo como sendo consolos relacionados com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este poço triplo continuamente transborda de consolação. Quanto mais um crente pensa em seu Deus, mais consolo de Deus ele terá. Entendo a expressão como sendo também consolos preparados por Deus e consolos revelados por Deus. Consolos que a misericórdia divina tem ordenado para os filhos atribulados dos homens. Consolos que o Espírito Santo revelou nas páginas da inspiração.
Entendo, no entanto, mais do que isso. Os consolos que nos alegram em meio às aflições e ansiedades são aqueles aplicados pelo próprio Deus. Este texto tem sido lido e acredito que com razão, colocando uma pausa em um lugar diferente do que eu coloquei em minha leitura. Na multidão de meus pensamentos dentro de mim, teus consolos alegram minha alma. Pois somente quando os consolos de Deus entram em nós é que eles se tornam consolos eficazes para nós. O homem pode derramar o mais rico bálsamo em nossos ouvidos em palavras, mas somente o próprio Espírito Santo, derramando em nossa alma em verdade e em verdade, pode alegrar o coração. Também é possível que meu texto signifique teus consolos, isto é, os próprios consolos desfrutados por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pois na multidão de nossos pensamentos, muitas vezes somos levados a nos alegrar onde Cristo se alegrou, na alegria que nos é posta diante da glória final de Deus, na salvação dos escolhidos. Somos feitos para beber do cálice de tremor que Cristo bebeu. E também somos capacitados a beber do cálice de alegria que o fez se alegrar na casa de sua peregrinação. Compreenda então que os confortos que Deus nos dá são confortos a respeito de si mesmo, confortos preparados e revelados por si mesmo, confortos aplicados pelo Espírito Santo e confortos que foram participados nos dias da sua carne pelo próprio Filho de Deus. Quando o arcebispo de Whately estava morrendo, um amigo disse a ele: Senhor, você é grande na morte, assim como na vida. O bom homem balançou a cabeça e respondeu: estou morrendo como vivi, um simples crente em Jesus Cristo. Mas que bênção é, disse o outro, que sua gloriosa inteligência não o abandona no final. Não há nada glorioso, disse ele, além de Jesus Cristo. Ainda assim, disse o outro, sua grande resistência é um grande apoio para você. Não tem um apoio além da fé no Salvador crucificado, disse ele. Você vê, o conforto vem para os crentes de nada em si mesmos. Toda a paz vem apenas do Senhor. Observe em seguida esses confortos em sua estabilidade. Eles sustentam efetivamente o espírito nos momentos em que são necessários. Pois na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, os teus confortos deleitam a minha alma. Muitos consolos são como as boias salva-vidas que ouvimos falar tanto algumas semanas atrás, que são extremamente úteis em terra seca, mas de nenhuma utilidade quando o homem confia sua vida nelas no mar. Dessa forma, os consolos do mundo são valorizados quando não são necessários, mas se mostram algo pior do que confianças ridículas quando os homens mais precisam de sua ajuda. Mais uma vez, devo pedir que você observe a eficiência real desses confortos. Os teus confortos deleitam a minha alma. Não minha natureza animal, não minha natureza externa, mas eu mesmo. Os confortos de Deus penetram na essência da nossa humanidade. Eles alimentam a centelha vital. Eles fazem o homem, ele próprio, muito alegre. Seu vinho, seu milho, seu óleo, isso não faz nada além de agradar o paladar. Sua música, sua viola e sua dança, isso não faz nada além de agradar o ouvido, o olho, o pé. Mas os confortos de Deus tocam o próprio homem, o núcleo interno essencial da natureza do homem. Os teus confortos deleitam a minha alma. Observe a palavra deliciar-se. Os confortos de Deus não apenas consolam, sustentam e acalmam minha alma, mas a deliciam. Isso também no meio de pensamentos tumultuosos. Irmãos e irmãs, eu sei e falo por experiência o que estou dizendo agora. Há uma triste inquietude na alegria e há um repouso incomparável na tristeza. Nunca fui mais profundamente feliz do que quando fui humilhado pela disciplina divina. Quando fui quebrado em pedaços, a fé encontrou força na fraqueza e o fim de sua ansiedade no fim de sua autoconfiança. Quando a incredulidade sussurrava rebeldemente, Deus deve ter o seu caminho cruel. E quando o coração se reconciliou em deixar tudo nas mãos de Deus, uma doce paz reinou lá dentro. Sim, há uma alegria profunda em meio a uma tristeza profunda.
quando o espírito está calmo e tranquilo e a alma é como uma criança cansada. Que sempre seja o seu caso, amados amigos. Se o Senhor algum dia o chamar para passar por águas profundas, para encontrar as pérolas que estão escondidas lá, para marcar a luz que surge na meia-noite e a alegria que vem pela manhã, quando o choro é para sempre passado. Agora, a última coisa que eu quero deixar para você é um grande contraste. Muitas pessoas simplesmente não pensam. Pensar deveria ser a coisa mais fácil que um homem poderia fazer, pois ele não precisa levantar a mão ou mover o pé, mas a maioria dos homens fará qualquer coisa menos pensar. Seus pensamentos, se eles tiverem algum, são como um enxame de mosquitos voláteis, dançando para cima e para baixo, leves, inúteis. Se os homens pensassem! É sempre um sinal de esperança, se não da graça divina, pelo menos um prelúdio para o trabalho do Espírito de Deus, quando os homens são levados a considerar. Não precisamos temer tanto a incredulidade quanto a negligência. Eu preferiria que os homens pensassem erroneamente do que não pensassem de jeito nenhum. Quando o homem está acordado o suficiente para desafiar a Deus, é uma coisa terrível, mas há algo a ser feito com ele. Ele não está completamente dormindo. Há uma chance de que este Golias que desafia o seu Deus possa ter uma pedra enviada através de sua testa e através do seu pensamento ainda possa ser abatido. Mas o maior problema são as pessoas que vão vivendo sobre o seu trabalho e prazer diários e nunca pensam que podem ser a porção peculiar do diabo. Quantos desses se convertem? Por um trovão que faça o mundo pensar. Cólera, peste, guerra, calamidade. Muitas vezes estas coisas vêm de Deus como uma voz para fazer os homens considerarem. Mas nestes tempos suaves e gentis, os homens são embalados por uma falsa segurança e uma multidão está sendo varrida para o abismo da perdição. Eu não posso deixar de comparar milhares dos meus companheiros nesta grande cidade ao índio cuja história que eu me lembro de ter lido há anos em histórias de Whitecross. Se a história é verdadeira ou não, eu não posso dizer. Dizem que no Grande Rio da América, uma vez foi vista uma canoa algumas milhas antes do Niágara, flutuando no rio. E à medida que a corrente a virava para que aqueles na margem pudessem percebê-la bem, eles viram que o remo tinha sido solto e o índio estava deitado na canoa, profundamente adormecido. Eles gritavam o melhor que podiam para acordá-lo, pois sabiam muito bem do perigo iminente do pobre homem. Gritavam e chamavam em voz alta, correndo pela margem, mas não adiantava. Ele havia bebido ou estava tão cansado que o seu sono era profundo, e a canoa continuou flutuando, aumentando constantemente sua velocidade. Finalmente, colidiu com uma pedra e girou na correnteza. E eles diziam uns aos outros: ele está seguro, o homem vai acordar, um susto desses certamente vai acordá-lo, e ele irá remar para fora do perigo. Mas não, ele continuou até que o rugido da catarata se aproximou, e então o curso da canoa foi tão rápido que ninguém conseguiu acompanhá-la, e ela foi girando cada vez mais rápido. O sono profundo do índio era tanto que, por um tempo, nem mesmo o rugido das cataratas o acordou. Mas finalmente ele despertou e agarrou o remo, mas era tarde demais. Ele foi levado adiante, e a última vez que foi visto foi de pé na canoa, quando ela mergulhou no abismo, e nunca mais foi vista ou ouvida. Meus amigos, como vocês que estão dormindo são semelhantes a isso, levados adiante pela correnteza traiçoeira. Essa febre, essa cama de enfermidade como uma rocha que se projeta na correnteza, pensaríamos que teria feito você pensar. Sua frágil canoa foi torcida e virada. Que sua alma tivesse sido despertada de seu sono. O barulho do inferno pode estar em seus ouvidos e o som que vem do abismo do terror pode despertá-lo. Mas receio que você durma até que a catarata da destruição esteja bem à sua frente. Nos momentos de agonia da morte, então, infelizmente, cheio de horror, você procurará escapar quando não houver mais possibilidade de escapar. Deus nos livre de nos deixarmos adormecer em um mundo de aflição. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos.
Amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva.